Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, abençoando tua casa, tua família, onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Quantos no mundo têm se perguntado qual que é o sentido da vida? Sinto minha vida meio vazia. Por que eu nasci? O que eu vim fazer neste mundo? Por que eu sinto que nada faz sentido? Qual que é o propósito de eu estar neste mundo? Como preencher esse vazio que eu sinto dentro de mim? E aqui, irmãos, baseado nessas questões, vamos refletir no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Veste-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Ou outra versão vai dizer, num saquetel furado. Até aqui, amém? Ageu, capítulo 1, versículo 2, até o versículo 6, para a nossa reflexão. Vou ler o 7 aqui também, irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora eu creio que está completo aqui o contexto na qual quero expor. Aqui, irmãos, num contexto histórico, no ano de 587 a.C. do Senhor Jesus, Anticristo, o rei Nabucodonosor invadiu a Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu também o templo, além de matar grande número de judeus. Matou alguns dos judeus, grande parte, e levou alguns sobreviventes como escravos para a Babilônia. E este cativeiro que o povo sofreu, que Israel sofreu, durou 70 anos. E no fim deste período, o Senhor levantou Ciro, o rei da Pérsia, para fazer cumprir a palavra acerca da reedificação de Jerusalém. Ciro, ele elaborou um decreto e deu permissão a Zorobabel para que seguisse para Jerusalém com um grande número de judeus. Louvado seja Deus. Judeus esses voluntários, a fim de edificar o templo que o Senhor estava o templo do Senhor que estava em ruínas. E ao chegar em Jerusalém, os trabalhos de construção do templo não passaram da edificação do altar, porque o povo voltou-se para os seus próprios interesses particulares. Ali naquele momento, cada um estava buscando, como a palavra nos diz, buscar reedificar a sua própria casa, cuidar das suas próprias searas, cuidar dos seus próprios negócios do dia a dia. E com isso, com essa atitude, a obra do Senhor foi deixada de lado e fora esquecida, porque o povo se preocupou mais com as coisas dele do que com as coisas do Senhor. E Deus colocou o homem nesta terra
para a glória do seu próprio nome. Aqui já está uma das perguntas resolvidas. Deus nos colocou na terra para glorificar o nome dele. No entanto, o homem se afastou do propósito de Deus. De que forma? Voltando-se para o pecado e distanciando-se de Deus e tornando-se cativo pelo adversário neste mundo. Mas Deus, por causa da sua infinita e bendita misericórdia, proclamou a libertação do homem através do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei. A Bíblia diz, irmãos, que o homem é o templo do Espírito Santo de Deus. Que o homem, o ser humano, é a morada do Senhor. E é o lugar onde ele quer ser adorado. Mas neste templo, a vida do homem, nessa reflexão que eu estou trazendo aqui, este templo, esta morada está em ruínas por causa do pecado e o seu coração profanado por toda sorte de idolatria e mal. Deus reclama o seu direito. De que forma? Enviando o seu Filho, seu unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor, para realizar a obra de edificação, de reedificação e restauração da vida do homem, para que o propósito da sua criação seja alcançada. Olha que maravilha! Propósito. Qual que é o propósito? Está resolvida mais essa questão. Cabe ao homem atentar para a voz do Senhor e buscar uma bênção de comunhão com Ele. Aqui no versículo 2, a Bíblia diz: veio ainda o tempo, não veio ainda o tempo. Deus convida o ser humano a reedificar a sua vida espiritual, a sua casa espiritual, que está destruída. Mas muitos rejeitam o chamado do Senhor, dizendo que ainda não é tempo, porque talvez ainda sejam muito jovens e precisam aproveitar a vida. Outros dão as mais variadas desculpas e justificativas para não atenderem ao chamado de uma vida nova com o Senhor, terminando por adiar aquilo que é de suma importância e de urgência nas suas vidas. E o que é urgente nas nossas vidas? A salvação. E aqui no versículo 5, considerai os vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus sempre está exortando o homem, o ser humano, a buscar conhecer a razão e os motivos da sua existência, na esperança de que ele descubra a verdade e abra o coração para as coisas espirituais e eternas. A maioria das pessoas, irmãos, elas pensam que a vida é uma mera questão de sorte, desconhecendo que Deus tem um projeto para cada pessoa neste mundo. Lembrando que cristão não tem sorte, cristão tem promessa de Deus. É no versículo 4, irmãos: para vós é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta. É uma questão, uma pergunta que o Senhor está fazendo. O Senhor aponta para o fato de que o homem sempre está preocupado com o que é do seu próprio interesse e sempre ter tempo para as suas próprias coisas, mas para as coisas do Senhor e para a edificação da sua vida não encontram tempo. Para a edificação da sua vida espiritual nunca tem tempo nem interesse. Muitos são demasiadamente eficazes em relação às coisas desta vida, mas para as coisas de Deus, mas para as coisas espirituais e eternas, são negligentes e irresponsáveis, negligenciando as coisas espirituais.
No versículo 6 aqui, irmãos, a primeira parte aqui, eu vou dividir em algumas partes. Semeais muito e recolhei pouco. Esta é a dura realidade da vida de muitas pessoas, por causa da sua posição em relação à obra do Senhor. Muitos lutam nesta vida em busca dos seus objetivos e projetos. Muitos que almejam freneticamente a felicidade. Muitos que trabalham, estudam, perdem horas de sono, perdem a oportunidade do descanso, tentam alcançar a paz e a autossatisfação. E no final, o que resta é quase nada. A decepção de quem se esforça para conseguir algo e no final só consegue angústia e tristeza. Tem sido assim, irmãos, uma constante na vida de muitas pessoas. Será que não é o seu caso? Comeis e não vos farteis, bebeis e não vos saciais. No mundo, irmãos, o homem, o ser humano é um eterno insatisfeito. Ele nunca acha uma maneira de preencher o vazio do seu coração. Por mais que se esforce, sempre está faltando alguma coisa, e é verdade. Mas no que as pessoas têm buscado preencher este vazio? Muitos que buscam a religião para resolver as suas necessidades. E esta não alimenta e não mata a sua sede, porque muitas vezes não tem a revelação do pão da vida e a fonte das águas cristalinas. Muitos que buscam todo tipo de ocupação, mas que não preenche o vazio interior. Festivos, mas porém ninguém se aquece. O homem, o ser humano, busca se aquecer e se cobrir com a religião, mas esta não livra da frieza espiritual em que vive. A religião, irmãos, não substitui o fogo do Espírito Santo. Ainda no versículo 6, a última parte: e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Já pensou, irmãos? Receber o salário num saco furado? Significa, no final de todo um esforço, os que recebem alguma recompensa percebem que não valeu a pena ter lutado tanto por nada, por tão pouco. As necessidades e o vazio continuam como antes, porque nada se compara com a eternidade. Versículo 7: considerai os vossos caminhos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aplicai os vossos caminhos, vossos corações aos vossos caminhos. E aqui novamente o Senhor apela para a consciência do homem. Que novamente o Senhor apela para a consciência do ser humano. Ele permite que o homem sofra, irmãos. O Senhor permite que o homem e a mulher sofram, para que reflitam e voltem para a sua presença, para que possa se revelar e lhe dar tudo o que ele precisa para ser feliz e seguro. E no versículo 8: sobe ao monte e trazei madeira. Sobe ao monte. Quando o homem reconhece a sua real situação e se volta para o Senhor, ele começa a mostrar o caminho para a libertação. E através do monte da comunhão, que aqui eu vou colocar como monte da comunhão, através do Senhor Jesus Cristo, é que tudo começa a se transformar na vida do homem. É que tudo começa a fazer sentido na vida do homem. Em Jesus, essa pessoa vai encontrar a salvação, vai encontrar o perdão, que trarão a verdadeira paz ao seu coração. E o Senhor Jesus será o pão e a água que satisfarão todas as suas necessidades físicas do coração e espirituais. E continuando aqui no versículo 8: e trazei madeira e edificai a casa. A madeira aqui fala do homem, do ser humano.
pois é Ele que Deus usa na edificação da sua casa e do seu templo. E a partir daí, o Senhor passa a morar no seu coração, sendo glorificado na sua vida. O homem, ele passa a entender que a razão da vida dele é servir ao Senhor. É servir ao Senhor no monte, trazendo madeira para a constante edificação da sua obra. Será que essa mensagem está esclarecendo a tua vida, meu irmão, minha irmã? Será que essas questões que foram feitas no início não eram as suas questões também, as suas dúvidas? Saiba, irmãos, que não é o trabalho que vai preencher o vazio que você sente. Não é o vício que vai preencher o vazio que você sente. Porque na verdade o vício, seja ele qual for, seja vício, seja mania, seja mau costume, ele é temporário. Eu não vou entrar em detalhe quanto ao vício. Nós sabemos quantos vícios existem. Mas são fugas do verdadeiro problema. É a falta de Deus no coração do homem. É a falta de Deus no coração da mulher. Muitos que não conseguem ficar sozinhos. Sozinhos fisicamente. Eu te pergunto, você gosta de você? Você se ama a si mesmo? Você gosta da sua companhia? Vou melhorar isso. Você gosta de estar com você? Que isso, pastor Fábio? Como que é isso, eu ficar comigo? Sim, você ficar sozinha com você. Em silêncio, sem barulho, sem nada, sem ninguém perto, sem multidão. É você com você. Você se ama a ponto de curtir a sua própria companhia? Se a resposta for negativa, é sinal que você tem um vazio no seu interior. Porque quem tem Deus na sua vida, ela fica alegre em toda e qualquer situação, acompanhada ou até mesmo desacompanhada. E ela não vai buscar estar com as pessoas. É lógico, nós somos seres sociáveis, é óbvio. É bom ter amigos, colegas, companhias. Mas há momentos que não é possível isso. Existem pessoas que não podem ficar sozinhas. Aí vem a depressão, vem a tristeza profunda, sentimento da alma. Uma doença espiritual não é uma doença física. Mas por que uma pessoa sofre com depressão? Porque ela tem esse vazio, irmãos. O médico nunca vai falar isso. Ela sente o vazio interior. Ela sente que não faz sentido as coisas. Que a vida não faz um sentido óbvio. Por isso que muitos procuram vícios. Procuram se preencher com afazeres. Muitos buscam a religião, seja qual for a religião. Muitos que se esforçam tanto e até mais difícil do que vir para o caminho do Senhor Jesus. Qual que é a minha sugestão aqui? Que praticamente é uma ordem para quem está sentindo isso. Venha para o caminho. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu preencherei o vazio da tua alma. Eu preencherei o teu vazio interior. Eu solucionarei os seus problemas e os seus conflitos internos. Eu tenho as respostas das perguntas que você faz para você mesmo e que talvez não fez para ninguém fora. Eu tenho a solução da tua vida. É o Senhor Jesus Cristo me usando para dizer isso. Você crê nisso? Busque o sentido da tua vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O braço do Senhor está estendido. Ele não está tão longe que não possa ser alcançado. Ele está muito perto. Ele está tão perto, minha irmã, de você. O Senhor está tão perto de você, meu irmão. Basta que você abra a porta.
Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Essa porta, o que é? O que significa? É o teu coração. E só você tem a chave do teu coração, para que o Senhor entre e preencha o vazio do teu coração. Não permita que outra coisa, outro alguém entre no teu coração, porque ele não vai satisfazer a sua necessidade. Ele não vai preencher o vazio. Ele não é a água que mata a sede. O mundo não é o alimento que mata a fome. Senhor Jesus Cristo é o pão da vida. Senhor Jesus Cristo é a água verdadeira, a água cristalina. Tá aqui, irmãos, solucionadas as questões. Agora cabe a você ter uma atitude e tomar uma atitude. Venha para o caminho do Senhor. Seja feliz. Jogue fora essa tristeza. Lança fora essa depressão. Não é sua depressão não, não fala isso. Em nome de Jesus. Não repita isso, não é sua coisa nenhuma. É do Satanás. E é repreendido e expulso em nome de Jesus. Deus quer ver você feliz, minha irmã. Deus quer ver você feliz, meu irmão. Está aqui a palavra de Deus para nossas vidas. Num contexto revelado através desta mensagem. Seja templo e morada do Espírito de Deus. Ele vai te direcionar o que fazer e o que não fazer. Ele vai te ajudar no que pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 7 e 8. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações, vossos sentimentos, pensamentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, justo, honesto, verdadeiro, nisso pensai. Em Jesus Cristo, no Espírito dele. Pensar coisas boas. Deixe o negativismo de lado. Joga fora o negativismo. Quando for fazer uma coisa, não diga que vai tentar fazer uma coisa. Diga, eu vou fazer tal coisa e vai dar certo em nome de Jesus. Porque Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2, que onde eu colocasse a planta dos pés e a palma das mãos seria abençoado. Eu tomei posse dessa promessa. E tudo que eu fizer vai ser bem sucedido, porque eu estou praticando Colossenses capítulo 3. Porque eu estou fazendo tudo como se fosse para o próprio Deus, para o próprio Senhor, e não tem como dar errado. Não tem como dar errado. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Não tem como viver triste. Não tem como viver abatido. Conheça a palavra, decore versículos. Não só na mente, mas na tábua do coração. Trate de colocá-los em prática. Não tem erro, meu irmão. Minha irmã, não tem erro. Pela segunda vez eu digo aqui, eu coloco a minha mão no fogo. Deus, ele zela pela sua palavra. Deus honra quem tem fé na sua palavra. Eu estava explicando para uma irmã esses dias, por que o Senhor faz milagres? Por que o Senhor usa um simples pecador para revelar os seus mistérios? Por que o Senhor revela livramentos? Para que a pessoa creia que ele existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Ao Senhor mostra sinais, prodígio, maravilha, para que creiam no que? Não no milagre, não na bênção, não na providência, não na cura, não só isso, na libertação. Não só isso, porque o Senhor Jesus não veio só para isso. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio, testifica tudo isso, aumenta a nossa fé, acrescenta a fé, para que creiamos na palavra dele. Para que você, minha irmã, creia na palavra dele. Para você, meu irmão, creia na palavra dele. Para você ter a palavra dele como remédio para a tua vida. Para que você use a Bíblia como verdadeiramente um GPS, um guia para a tua vida. Para que você alcance e adquira a verdadeira sabedoria. Para que você ajunte tesouros nos céus, onde nem a traça corrompe e nem o ladrão rouba. A traça não corrói,
a ferrugem não consome, verdadeiro tesouro, sabedoria, para que você tenha discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Muitos de nós sabemos, mas às vezes nós somos enganados muitas vezes por falta de discernimento. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas dos falsos obreiros, dos lobos devoradores, e somos enganados porque não conhecemos a verdade. Então não somos libertos porque não conhecemos a verdade. Mas o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se encha de verdade, irmão. Se esvazie de mentira, da mentira. Chega de mentira. Venha para a verdade. Não se engane a si mesmo. O pior enganador é a própria pessoa, a si mesma. Muito menos permita que o diabo e seus adeptos te enganem. Muitas pessoas que são infelizes porque vão e acompanham todo o vento de doutrina. Só há uma doutrina, a santa doutrina, o santo evangelho, a sagrada escritura. Mas você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mesmo que a sua fé seja pequenininha, o Senhor Jesus Cristo disse: mesmo que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirá aquele monte: transporta-te para o mar, e ele vai ir. Porque o que importa não é o tamanho da fé, o que importa é ter ou não. E só o fato de você estar aqui é sinal que você tem fé. Toma posse, meu irmão. Toma posse, meu irmão. Você tem fé. Lute. Conquiste. Vença. Você nasceu para vencer. Você não é derrotado, não. O diabo mentiu de novo. Você não é derrotada, não. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agarre-se às promessas. Lute. Seja forte. Seja corajoso. Seja águia. Seja como Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Você com Deus é maioria. Vou repetir que você não entendeu, você não deu glória. Você com Deus é maioria. Pode vir o mundo inteiro contra você, mas Deus é mais forte do que todo mundo junto. Deus é mais forte do que o capeta, o diabo, o Satanás, quem quer que seja sujo, podre. Deus é mais forte, irmão. Se agarre às mãos do mais forte. Se agarre ao Senhor Jesus. Busque a solução dos seus problemas. Busque a solução dos seus conflitos internos. Viva uma vida feliz. Viva uma vida tranquila. Viva uma vida sossegada. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor não vai resolver os seus problemas. Ele vai dar a solução na sua mente, estratégia, para você resolver os seus problemas. Mais uma vez eu digo, a tal ponto de você ter tempo para resolver o problema dos outros. Ou pelo menos ajudá-los. Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Dá glória a Deus aí, meu irmão. É isso, irmãos. É evangelho de forte, de corajoso. Não é evangelho de chororô, não, irmãos. Engole o choro. Desperta, tu que dorme. Não é hora de dormir, não. Acorda. Desperta, levanta, resplandece. Venha para a luz. Seja luz. Seja a candeia que ilumina. Seja o sal que faz a diferença. Você foi chamado para isso. Está aqui o propósito da sua vida. Deus ser glorificado através de você. Através de tudo que você fizer. Para onde você for, para onde você olhar, o que você falar, até mesmo um gesto. É o propósito das nossas vidas. Deus ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Até mesmo sozinho. Sem aparentemente ninguém estar olhando. Você glorificar a Deus em tudo. Amém? Espero ter esclarecido aqui as questões de que me perguntaram e que sirva para você também, caso você estiver nos acompanhando aqui, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer o carinho da vossa companhia, da vossa audiência. Quero agradecer os irmãos que têm ajudado a compartilhar.
Quero agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo no canal. Estamos prosperando aqui de forma sobrenatural, porque quando Deus está na situação, é Ele que prospera e é Ele que toca a tua vida para me ajudar. E aqui eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada financeiro. Estou pedindo aqui somente que você me ajude a prosperar nesta obra. Por quê? Porque eu encontrei o propósito da minha vida. E qual que é? Você já tem a resposta já? Já disse qual que é a resposta? Eu vou dizer aqui. O propósito que eu encontrei para minha vida é viver para a glória dele. Encerrado o assunto. E tudo que eu faço é para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam não somente hoje convosco, mas para todo sempre. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou operando Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.